paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, a paz do Senhor, jovens, adolescentes, a paz do Senhor, crianças, a paz do Senhor, líderes e pastores, a paz do Senhor, meus amigos, minhas amigas, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, eu não sei a hora que você vai ouvir essa live, mas quando você ouvir, dê um like, se inscreva no nosso canal, para que o YouTube entenda que é importante para a sociedade esta palavra. Amados, o mundo está passando por um momento muito difícil, onde o amor está muito escasso. Obedecer a palavra de Deus está muito escasso. Hoje é de 24 de novembro de 2023. Que Deus o abençoe nessa sexta-feira, a sua casa, a sua família, a igreja, tudo para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amados, vamos falar, meditar na palavra de Deus, no livro de São Lucas, capítulo 22, o versículo 42, falando sobre a vontade de Deus. Como está a minha vida? Eu estou na vontade de Deus? Diz a palavra de Deus, dizendo... Então, vamos ler o 41 e o 42. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelho orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Amém. Graças a Deus. Amado, você vê o versículo 43, diz: Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Amados e queridos e amados irmãos e irmãs, quando nós vencemos as lutas, as tragédias, nos bravejando, lindo, pregando a palavra de Deus, ou quando nós pregamos ao Senhor a palavra de Deus, dizendo que vencemos uma luta e temos uma vitória, será que andamos de joelho? Será que deixamos Deus fazer a vontade dele ou mais, ordenamos a ele que não faça a minha vontade? Veja bem, Jesus Cristo, ele afastou-se dos homens, às vezes tem que se afastar dos irmãos, da igreja, dos cargos, da posição, um pouquinho além, e pôr-se, plantar-se de joelhos, orar afastado e dizer ao Senhor, orava dizendo: Pai, se queres, olha, Pai, essa enfermidade maligna que está vindo sobre o mundo, se o Senhor quer, cuida da minha casa, mas não repreender, dizer: Senhor, eu não aceito que entre na minha vida ou na minha família. Não, a palavra de Deus é dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, passa de mim essa angústia, passa de mim essa hora, mas contudo, não faça a minha vontade, Pai. Eu não sei que a minha vontade é certa, mas faça-se a tua vontade. Meus irmãos e minhas irmãs, será que eu e você, nós temos vencido as batalhas no joelho e glorificando o nome do Pai, pedindo a Ele que não faça a minha vontade, mas a dele, apresentando a Ele a minha angústia, a dor, a tristeza, o desprezo, as calúnias, as perseguições, as injúrias, e não estou aguentando o peso nesse mundo. Mas será que eu tenho dobrado o joelho e dito: Pai, se o Senhor pode, se o Senhor quer, porque poder o Senhor pode, passa de mim essa hora, esse apedrejamento, essa crucificação, essa angústia, essa perca irreparável,
essas pragas que estão rodando o mundo, o desemprego, as falências, as perseguições, o mundo que já de perto nos rodeia, a droga, a prostituição. Senhor, se o Senhor quer, passa de mim esse momento de angústia. Senhor, mas não faça a minha vontade que eu estou pedindo. Senhor, mas faça a tua vontade e não a minha. A minha vontade é esta, mas o Senhor sabe o que é o certo, então faça-se a tua vontade. Senhor, livra-me da morte trágica. Se for possível, passa de mim esse momento. Pai, mas não faça a minha vontade, mas sim a tua. Se o teu nome há de ser glorificado na tragédia, seja para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Na oração, no clamor, no joelho, pedimos a Ele, Pai, perdoa os meus pecados, tende misericórdia, porque a tua vontade é que nenhum homem se perca, mas que todos sejam salvos. Pai, se possível for, me santifica. Se possível for, me usa nas tuas mãos poderosamente para a cura divina, na revelação, na profecia, no pregar esta palavra, na humildade, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Me faça um homem conhecedor de todas a bondade do Senhor. Contudo, Pai, não faça a minha vontade, mas faça a tua vontade na minha vida. Porque tudo aquilo que o Senhor faz é maravilhoso. Toda honra e toda glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Se o Senhor me quer orando por este mundo, pela igreja, pelos pastores, seja feita a tua vontade. Se o Senhor não me quer, Senhor, fazendo outra coisa, como seria bom se o Senhor quisesse me usar. Contudo, Pai, não faça a minha vontade, mas a tua. Em o nome do Senhor Jesus. Amados e queridos irmãos, isso foi Jesus Cristo, homem. Jesus Cristo, homem, não é o Espírito, um homem, Jesus Cristo, que estava com seus discípulos, que andava com ele. Mas chegada a hora da angústia tão grande que ele iria passar, a palavra diz que, por vez dele, afastou-se cerca de um tiro de pedra, pertinho, e de joelho orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Porque Jesus Cristo sabia a angústia que ele estava sentindo na alma, ele sabia que estava para se cumprir aquilo que ele tinha certeza que ele veio para fazer, para morrer de cruz, na cruz, crucificado, chicoteado, sem cometer pecado. Por isso que Deus ouviu o Filho falar. Eu quero o importante, meus amados. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Você já imaginou, irmão, por que às vezes minha irmã e meu irmão, você e eu, estamos angustiados, buscando de um lado para o outro a saída? Mas a vontade de Deus é que nós passamos por aquele caminho, por aquele momento, para que nós glorificamos a Ele. Sabe por quê? Porque Deus confia em mim, Deus confia em você, meu irmão e minha irmã. Deus confia na igreja que tem o Espírito Santo, que no momento do câncer, no momento da praga que vem sobre o mundo,
ele dobra o joelho e apresenta a Deus a dor que está passando, que está para passar, a dor da perda de um ente querido, no caso da família, ou dele mesmo, mas contudo ele volta-se e diz: Pai, se o Senhor pode, se o Senhor quer, faça-se, passa de mim essa angústia, tristeza, Pai, mas não faça a minha vontade, contudo, faça-se a tua vontade. Deus se alegra lá no céu, porque nós demos um tapa na cara de Satanás. Ainda que eu morrer, eu tenho um Pai lá no céu. Deus envia um anjo para confortar. Deus não livrou Jesus Cristo da morte de cruz, que tinha um propósito. Deus pode não livrar você, meu irmão e minha irmã, da tristeza, da angústia, da dor, da enfermidade, da falta do pão, mas Ele quer que Satanás veja você glorificando o nome dEle. E no tempo dEle, Ele faz a vontade dEle, Ele envia o anjo para confortar no momento da angústia. Esse anjo veio confortar o coração de Jesus Cristo antes dele subir à cruz. A vontade de Deus é soberana. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor tornou-se como gota de sangue caindo sobre a terra. O versículo 44. Meus queridos e amados irmãos, depois que o anjo chegou para confortar, estando ele em agonia, será, meu irmão, que eu estou nessa agonia? Você está com essa agonia? O seu corpo, em vez de suor, transforma em sangue. Você imagina a agonia que Jesus Cristo estava passando. Depois do conforto do anjo, então ele, tendo ele agonia, orava mais. Se você está aflita, minha irmã, meu irmão, se eu estou aflito, você, pastor, irmãos, irmãs, jovens e adolescentes, se você está aflito, não levante a sua voz, não levante para dizer eu fiz isso, eu fiz aquilo, porque você não fez nada. Tudo que você fez foi porque o Espírito Santo de Deus te conduziu. Mas se você quiser fazer alguma coisa, tem dois caminhos para fazer. Se pecar, vai blasfemar contra Deus. Mas se fizer a segunda passagem de Jesus Cristo, não faça a minha vontade, mas a tua, Pai. Aí você vai estar orando intensamente. Aconteceu que o seu suor pode transformar em gota de sangue caindo sobre a terra. É com a boca no pó, clamor, pedindo ao Senhor, reconhecendo que o Senhor é o Todo-Poderoso. É que você e eu, meu irmão e minha irmã, vai fazer a obra dele para a glória do nome santo do Senhor Jesus Cristo. Meus queridos e amados irmãos, olha para Jesus Cristo, que é o autor e a consumador da nossa fé. Jesus Cristo, homem. Como homem, eu tenho que examinar esta palavra e dizer, será que eu sou um homem de Deus? Ele tinha condições de clamar ao Pai, e ele enviaria legiões de anjos, aniquilava aquele exército que estava ali para feri-lo e matar e humilhar. Mas ele foi enviado aqui para fazer uma obra. Você, pastor, eu, nós, igreja,
Nós fomos chamados e vocacionados por Deus para fazer uma obra na terra. E a obra é a obra da salvação, que alcança o ladrão, o salteador, o adulto, o afeminado, a prostituta, o prostituto, o estuprador, o assassino, o mentiroso, o político, todo esse povo macumbeiro e macumbado, todo esse povo que faz aquilo que Deus não aceita e não agrada, como nós fazíamos. Nós não estamos aqui porque nós queremos, nós fomos chamados pela misericórdia do Senhor, vocacionados. Se nós não andarmos de joelho como o homem Jesus Cristo, suportar a angústia que Jesus Cristo suportou, apresentar ao Pai a nossa angústia e dizer: Pai, se for possível, passa-me de mim, e é dessa injúria, dessa dor que nós vamos passar. Contudo, não faça a minha vontade, mas a tua vontade. Você sabe por quê? Se Jesus Cristo, homem, clame ao Pai, que envia anjos para exterminar aquele povo, não salvaria a humanidade. Se nós clamarmos ao Senhor que mata os nossos inimigos, os nossos adversários, que mate os adúlteros e afeminados, que mate os blasfemos que blasfemam contra Deus, porque não conhece a Deus. Nós estamos aqui para quê? Para amaldiçoar este mundo que Satanás tem agarrado? Ou nós fomos chamados e recebidos o Espírito de Deus para alcançar esse mundo que jaz o maligno, para Cristo, que foi Ele quem fez o homem e a mulher à sua semelhança? Qual é a sua posição, meu irmão e minha irmã, com respeito ao ser humano, com a igreja, com a mulher, com o jovem, com a criança, com aquele que tem sede de salvação, tem medo do inferno, mas Satanás tem agarrado, está com ele debaixo das suas garras. E você tem o Espírito Santo. Eu tenho o Espírito Santo, pela misericórdia de Deus. Temos anjos para nos confortar. Deus envia e disse: meu filho, marcha, porque eu sou contigo. Põe de joelho, angustiado ou angustiada. Se você não tem problema na sua casa, na sua família, agora eu quero te apresentar Jesus Cristo, quando ele está no versículo 44, angustiado. Ele não estava com medo da morte, ele estava sabendo que ele estava angustiado, queria subir a cruz por causa desta nação, deste mundo. E se ele não realizasse esta obra, nós estaríamos perdidos. Se coloque nesse momento: a minha vida está bem, as minhas finanças, sou dizimista, sou ofertante. Não pense você que quando chegar diante de Deus, ele vai puxar uma lista para dizer: entra pela direita, a porta boa, porque você foi um grande dizimista. Não. O Senhor vai cobrar de mim e de você as almas que nós deixamos de ganhar ou que lançamos fora da igreja. Quantas almas você morreu, o seu desejo, para que eles ganhassem a salvação? Quantas almas você aconselhou? Ou quantas almas você amaldiçoou? Se você amaldiçoou alguém, você está fazendo a obra de Satanás.
Se você é pastor ou pastora ou obreiro, quem quer que seja, e amaldiçoou o semelhante seu, você está fazendo a obra para Satanás. Você não tem o Espírito Santo, não foi chamado por Deus e não foi vocacionado para fazer a obra de Deus. Porque a vontade de Deus é que nós diminuamos e que a alma sedenta cresça. Como está você, meu irmão? Quanto você tem ganhado com as pregações, com as mentiras no altar? Olha dentro de você. Esta é a vontade de Deus? Que você mintam para a igreja? Que você pega a lã das ovelhas? Ou que você senta como Jesus Cristo, homem, sentou com o doutor da lei e explicava sobre o reino dos céus. Você conhece o reino dos céus. Você conhece o dono do céu. Você conhece o coração do homem chamado Deus Jeová. Você conhece o coração do homem Jesus Cristo, obediente até a morte e morte de cruz. Ele morreu no meu lugar. Eu era o pior dos homens. E pela misericórdia dele, ele me chamou e disse para mim: Antônio, pregue esta palavra. Como é, e me deu a liberdade de escolher os dois lados da palavra, teologicamente falando, para persuadir mais pessoas, mas pela misericórdia me deu a oportunidade de escolher entre a verdade ou a mentira, em quem eu viveria. Porque a palavra de Deus é verdade, é pura, é aquilo que cura, que salva, que perdoa pecado. A palavra de Jesus Cristo é simples. Jesus Cristo não pregava fazendo malevolismo. Ele olha para a mulher como templo do Espírito Santo. Olha para a mulher adúltera como um templo do Espírito Santo, o homem Jesus Cristo. O que tinha nela era o demônio. Ele expulsa. Você, homem de Deus, tem autoridade para expulsar as legiões de demônios, sim ou não? Ou você brinca que está fazendo? É mentiroso, você é filho do diabo. Está na Bíblia. São João 8,44. Jesus Cristo expulsou os demônios da mulher adúltera. Lavou com a sua misericórdia aquele vaso. Enviou o Espírito Santo naquele coração. E ela seguiu a Jesus Cristo até a morte. Na hora de ser levantado na cruz, ele está olhando, reconhecendo a sinceridade daquela mulher, de tal coisa que quando ele foi ressuscitado, a primeira pessoa que ele apareceu não foi para a mãe dele para falar, foi para aquela mulher. A vontade de Deus é superior à nossa vontade. O querer de Deus não tem nada a ver com o nosso querer. Por isso nós oramos e dizemos: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Contudo, Pai, não faça a minha vontade, mas sim a tua vontade. Deus vai enviar um anjo para te consolar. Você está com medo das pragas que virás nesse mundo? Então volte para Jesus Cristo. Mas eu sou crente, mas se você tem medo das pragas, você está desviado da vontade de Deus.
Se você tem medo da morte, você está desviado, desviada da vontade de Deus. Volte para Cristo. Se você ensina a igreja e não ama a igreja, não é humano como foi Jesus Cristo, você tem medo da morte, porque após a morte você não sabe o que vai acontecer, mas um dia chamado hoje, deixa Deus fazer a vontade dele na sua mente, no seu coração. Igreja, irmãos e irmãs, ore pela nossa nação, ore pelo presidente, ore pelos governadores e deputados e senadores, juízes, prefeitos e vereadores. Irmãos, ore pela igreja, porque Satanás está cercando a igreja e lançando o pecado do altar às portas da igreja. Deixa que Deus faça a vontade dele, para a glória do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus queridos e amados irmãos, voltaremos para Cristo de coração, dizendo: Senhor, se hoje for a vontade do Senhor me levar, seja para a glória do teu nome. Aonde tiver uma pessoa enferma, que crê e quiser voltar para Cristo Jesus, se for câncer, será curado agora, se crê. Paralisia, cegueira, qualquer enfermidade que a medicina tenha desenganado, Jesus Cristo cura agora, porque Ele cumpriu a vontade do Pai, para a glória do nome do Senhor. Que Deus abençoe a igreja. Tenha um ótimo final de semana. E a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos, em nome do Senhor Jesus. Amém.